É fácil dizer, tenha fé, como eu mesmo tenho dito para muitos, em nome de Deus. É fácil apontar e dizer, isto é um ato de fé. O difícil é encontrá-la verdadeiramente, alimentá-la e mantê-la. Então, se você tem dificuldades nisso, se às vezes se pega pensando, será que eu tenho fé? Ou será que minha fé é o bastante? Fique comigo nesse vídeo e eu vou te ensinar 3 coisas, que são 3 hábitos, que se você pôr em prática, verá por si mesmo os resultados e não terá mais dúvidas quanto a isso. Seja bem-vindo ao Verbo Sagrado, a homenagem ao nome de Deus. Eu me chamo Nicolas Vernetti e, na minha fé, que é forte, às vezes padeço, mas nunca a perco. E hoje quero te ensinar a não perder a sua. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e o seu comentário e, se julgar que nosso conteúdo está agregando alguma coisa à sua vida, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde nada e nós dois ganhamos muito. Em nosso último vídeo aqui no canal eu buscava explicar o que era a fé, através da palavra de Jesus Cristo. Se você não assistiu esse, sugiro que assista. O card está aparecendo aqui em cima. E enquanto eu buscava explicar o que ela, a fé, é, acabei conhecendo que falar, explicar, mesmo quando se é entendido, nem sempre basta. Afinal, quase todas as coisas essenciais não se baseiam meramente em saber delas, mas pô-las em prática, como um exercício. E já deixo dito, sim, tudo que falarei nesse vídeo são formas de exercício. Não são fáceis, mas também não são difíceis, muito menos impossíveis. Afinal, nada é impossível realmente, principalmente para aquele que tem fé. Eu diria que é simples, mas depende da sua vontade. E antes de começarmos essa lista, falemos sobre a fé. O que ela é? Sabemos já que não é crença, mas envolve acreditar. Então a crença é um dos primeiros meios para se chegar nela. Sabemos também que não é algo unilateral, ou seja, não depende apenas de nós. Mas isso não significa que não dependa de nós. E ainda que você creia que a parte mais importante da obra, da salvação, seja e tenha sido executada por Jesus Cristo, ainda assim a parte mais difícil é a que cabe a nós, pois somos imperfeitos. E dar os primeiros passos, para aquele que não sabe caminhar, é realmente difícil. Mas se temos uma mão que segura a nossa, então se torna um pouquinho mais fácil. O que é a fé? Fé é vontade. Mas não só vontade de comer algo do seu gosto, mas de comer algo que você precisa. Essa é inclusive a diferença entre desejo, capricho e vontade. A vontade é infinitamente mais forte do que o desejo, mas o desejo é mais barulhento. A vontade é aquele homem sábio e quieto, no canto da sala, a quem ninguém presta muita atenção, porque no meio da sala tem outro homem que é espalhafatoso, falando aos berros. Nada do que diz é essencial. As coisas essenciais estão na boca daquele outro homem, mas não falamos com ele, pois esse que grita desvia nossa atenção. O desejo é ter um corpo formoso, mas por si só o desejo não te levará a alcançá-lo, pois o desejo é como uma criança que não sabe como as coisas que lhe são dadas chegam até ela. Ela apenas quer. Quem te levará a ter esse corpo é a vontade. E se você não colocá-la em prática, se não exercitá-la, se não der os primeiros passos, então sempre voltará a estaca zero. Tendo dito essas coisas, eis 3 hábitos que você pode chamar de exercícios, se quiser, para fortalecer sua fé e sua vontade. E o primeiro desses hábitos é: se alimente da palavra. E não estou dizendo para você engolir a sua Bíblia, embora eu vá te contar uma história que é mais ou menos isso. O alfabeto hebraico, você deve saber, no qual a palavra foi escrita no princípio, ele é paradoxalmente muito mais complexo do que o nosso, e ao mesmo tempo muito mais simples. Cada letra tem um nome, cada letra é um símbolo, e cada letra pode significar uma palavra ou uma frase inteira. E o método de alfabetização das crianças nos primórdios, isto é, na época do primeiro templo, envolvia ensiná-las a pronúncia e o entendimento desses símbolos, de modo que eram feitos bolos, pães doces, na forma das letras. E conforme a criança acertava, ela tinha permissão de comer então aquele pãozinho doce. E assim se dizia que ela estava comendo, ingerindo a palavra de Deus. Porque sim, o alfabeto hebraico é desenvolvido em torno da palavra de Deus. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas por que te contei essa história? Encare o simbolismo aqui. O que você faz com sua Bíblia? Você pega ela, coloca embaixo do braço, vai à igreja, abre ela junto com o pastor, lê ali as palavras escritas, diz amém. Mas você entende o que está ali? Você sente? Interpreta? Em suma, você se alimenta do que está ali?
Esse é o primeiro passo para qualquer exercício ou uma boa alimentação. E se é necessário para manter vivo e saudável o corpo, que nos alimentemos de comida da melhor espécie possível. Então, como mantemos alimentado, saudável, vivo, cheio de energia o nosso espírito? Nos alimentando não daquilo que é comida física, mas comida espiritual, que é uma fonte energética infinita, pois vem de Deus, e é só palavra. Assim, o simbolismo na história que contei é belíssimo e transcende o tempo, pois se traduz em realidade. Por que Deus daria a palavra? Por que se preocuparia com isso? Se não fosse para que nela o conhecêssemos, procurássemos por ele, nos alimentássemos dele. Este é o exercício, o hábito. Ler a Bíblia buscando entendê-la, analisando, sentindo, tentando visualizar. É um exercício de força de vontade e um hábito saudável de alimento para o espírito. E isso, feito de maneira constante, fortalece sua fé, que é sua conexão com Deus, e te faz encarar o mundo de uma outra forma. E você não precisa sentar e ler a Bíblia inteira em 2 dias. Não. Faça no seu ritmo. Não coma demais. Coma principalmente quando tiver fome. Mas faça disso uma rotina saudável para você, de forma que seja um prazer e não uma tortura. E o segundo hábito, o exercício, é: tenha uma vida de oração. Você ora antes de dormir, ou quando acorda, ou como alguns, antes de comer. Esta é a segunda parte, tão importante quanto a primeira, do exercício. E se estamos usando como analogia a ideia do exercício físico, continuemos nesse exemplo e podemos observar que se você comer com a intenção de obter energia para se entregar a uma tarefa, a um exercício, mas não conhecer o exercício, não praticá-lo, você no máximo vai digerir aquele alimento como se fosse qualquer outro. Por que atletas dividem suas refeições em intervalos de horas, mas de maneira quase que ritualística comem antes e depois do exercício? Porque primeiro precisam de energia para praticá-lo, e depois de energia para obter os efeitos. Então, falando em termos espirituais, considere que, primeiro, a leitura da Bíblia sem uma oração dedicada a Deus, pedindo esclarecimento, pedindo auxílio do Espírito Santo, é comer sem preparo. Mas finalizar uma leitura da Bíblia sem uma oração meditativa acerca do que se leu, se comunicando com a palavra, através da palavra, é de pouco valor. E não aplique isso apenas à leitura da Bíblia. Aplique isso a qualquer coisa que você julgar relevante fazer. Você deve ter a oração como um hábito semelhante ao hábito de se alimentar. E este é um tremendo exercício para a vontade, para a fé, e é muito poderoso. Porque, como te dirá qualquer praticante de exercícios físicos, que com o tempo você começa a dormir melhor, a ter mais disposição, a ter mais energia para as tarefas do cotidiano. Quanto mais nesse caso isso não se aplica. Com uma oração, você agradece, você se perdoa, você pede, você conversa consigo mesmo e com Deus. Você aprende a se reconhecer enquanto aprende a reconhecê-lo. E assim você de fato dorme melhor, sonha melhor, acorda melhor, tem mais disposição e tem um espírito mais saudável, que se comunica com sua fonte. E isto nos leva ao terceiro hábito, que é o exercício em si. Tenha Deus ao seu lado, sempre. Sim, com os 2 primeiros exercícios executados de forma constante, você vai aprender a reconhecê-lo e poderá caminhar com ele. E quanto mais senti-lo, quanto mais perceber na sua vida as mudanças acontecendo, mais forte e resiliente se tornará. Ao se deparar com um problema, sua mente turbulenta vai querer te derrubar, mas você conhecerá a presença dele ao seu lado, e assim terá controle sobre sua própria mente, e vai aprender a olhar o caminho que tem diante de si como uma aventura, como uma longa caminhada onde cada tropeço valerá a pena, pois sempre haverá quem lhe estenda a mão. E, ao se deparar com a incerteza, você terá desenvolvido o hábito de chamar a ele e ver os seus sinais. Você saberá, sim, quase como mágica, o que deve e o que não deve fazer. E quanto mais ouvi-lo, melhores serão suas decisões. E quanto mais agradecer, em vez de reclamar, mais receberá. Pois Deus não procura adoradores vãos que gritam seu nome sem conhecê-lo. Porque isso é semelhante a ouvir seu próprio nome sendo pronunciado por alguém que você ama, em comparação a alguém que não te conhece e que não gosta de você pronunciando seu nome. E quanto mais natural isso tudo se tornar para você, mais de fato perceberá que está no controle da sua vida, mais entenderá suas bênçãos, mais terá vontade de fazer obras, de fato, e não de ficar a esmo.
E entenderá que isso se dá porque uma vez que você assume o controle com ele ao seu lado, tem um amigo que é seu pai, que quer levá-lo à eternidade. E assim, mesmo sem vê-lo, você sabe. Mesmo sem ouvir, você sabe. Porque em verdade vê e ouve, e seus sinais se manifestam. E todas as coincidências, todas as coisas aparentemente sem sentido, deixam de existir, porque você as entende. Assim, você se torna sábio. Assim, quando tem dúvidas, você sabe a quem recorrer. E quando tem dor, sabe a quem pedir por ajuda. Assim, independentemente de você ter ou não o seu corpo perfeito, você tem o seu espírito forte, pronto para tudo, pois já entende a vida como um presente passageiro e um exercício para sua vontade, e já é capaz de entender, também, os mistérios das Escrituras. Seu Deus não é mais um Deus que não ouve, que não responde. Seu Deus não é mais um tirano cósmico exigindo coisas de você, mas é seu Pai, seu confidente, cuja palavra é lei não por obrigação, mas porque é em verdade, e você conhece. E eu torço para que você coloque esses hábitos na sua vida, que se alimente da palavra, pois Cristo é o pão vivo que desceu dos céus, e que ore para se comunicar, porque até mesmo Jesus orava ao Pai e o agradecia pelas bênçãos, e que você sinta, então, Deus na sua vida. Se me acompanhou até aqui, te sou grato. Se gostou desse vídeo, peço que deixe o seu like e o seu comentário. E se nosso conteúdo de alguma forma te faz bem, se inscreva e ative o sininho. E esteja conosco. E que a paz do Senhor esteja com você.